economia criativa é uma das maiores apostas para o desenvolvimento sustentável de territórios, principalmente fora dos grandes centros. E para essa conversa, a gente tem a honra de receber o Fábio Gerlach. Gerlach, falei certo. Gerente regional do Sebrae em Piracicaba, que traz sua experiência em empreendedorismo criativo e impacto local. Então, antes da fala do Fábio, vai ser o mesmo processo. Eu fico aqui, ele vai apresentar, fazer a apresentação dele e retorno para as perguntas, tá bom? Mas antes a gente vai assistir um vídeo institucional do Sebrae, né, Fábio? Pode soltar, por favor. Muitos pensam que sou um banco. Nada disso. Sou o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Estou em 27 unidades da Federação, além da sede nacional em Brasília. Sou um dos membros da família do Sistema S. Cada um tem um importante papel na sociedade. O meu é ajudar micro e pequenos negócios. Tenho a missão de apoiar o desenvolvimento das pequenas empresas e, assim, cuidar das pessoas, gerar emprego e renda. Dinheiro, né? Isso mesmo, dinheiro que chamamos como resultado do trabalho e renda do empreendedor. Fortalecer a economia é um caminho para um país mais justo, sustentável e competitivo. Meu DNA é conhecer de perto as batalhas enfrentadas pelos empreendedores. Quem procura o Sebrae não deixa de ser atendido. Tenho consultorias, oficinas, seminários e cursos presenciais e EADs para ajudar. Seu problema é o meu problema. Tenho profissionais para orientar desde quem nem sabe que negócio abrir, passando por quem estuda o que vai empreender, qualificando quem já abriu seu próprio negócio, até quem se prepara para exportar. Estou presente em todas as fases da vida do empreendedor. Eu já perdi muito dinheiro e quando você tem seu próprio negócio, é do seu bolso que vai sair esse erro. Facilito a conexão com o poder público para simplificar a vida de quem empreende. Também trabalho em parceria com o governo do estado para desburocratizar o ambiente de negócios para o micro e pequeno empreendedor. Acredito no poder transformador da educação empreendedora. Por isso capacito professores e levo o tema às salas de aula. Eu tenho até uma faculdade especializada em empreendedorismo. Porque a gente pode fazer alguma coisa boa da porteira para dentro, que eu brinco, mas da porteira para fora, a gente precisa de ajuda. E eu usufruo muito do Sebrae. Apoio a economia criativa, incentivando negócios, produtos e serviços que transformam criatividade e conhecimento em trabalho e renda. Com o Sebrae Delas, desenvolvo empreendedoras apaixonadas pelo sucesso, valorizando as competências e os comportamentos do empreendedorismo feminino. Ofereço gratuitamente o poder da aprendizagem digital com cursos exclusivos e soluções tecnológicas para o sucesso nos seus negócios. Reforço o compromisso em promover o empreendedorismo nas periferias com o Sebrae Comunidades, desenvolvendo habilidades, técnicas de gestão e conectando negócios ao mercado. Estou com as startups paulistas desde a ideia até o momento de decolar. Ofereço apoio, impulsiono o crescimento e conecto você ao sistema de inovação. Fomenta o sucesso dos pequenos negócios urbanos e rurais com o programa ALI, Agentes Locais de Inovação, e tem o programa de turismo para ajudar os pequenos negócios em 3 áreas: competitividade, ecoaventura e capacitação para acesso ao crédito. O Sebrae São Paulo tem estrutura sólida, formada por 3 diretorias e um conselho deliberativo estadual, com 13 cadeiras de diferentes segmentos para apoiar nossa missão. Tenho atuação em 4 eixos temáticos: comércio, setor de serviços, a indústria e o agro. Estou presente em 33 escritórios regionais e mais de 700 postos do Sebrae aqui, com cobertura territorial em mais de 90% do estado de São Paulo. Quando os pequenos negócios prosperam, toda a comunidade se fortalece. Eu tenho o maior orgulho de mostrar para as pessoas daqui, ó. Juntos, construímos o caminho para o sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem. Vou te apresentar rapidinho a sua bio e daí volto novamente, tá bom? Fábio Gerlach é engenheiro de produção e mestre em engenharia de produção pela UFSCar. Atuou em diferentes frentes no Sebrae São Paulo, tendo passado por 6 regionais e 2 unidades sede. Já foi gerente estadual de atendimento, assessor da diretoria técnica e atualmente é gerente regional em Piracicaba. Além da experiência em gestão, é também conteudista e palestrante.
com forte atuação na articulação de políticas e ações de apoio a pequenos negócios e à economia criativa no interior do Estado. Com vocês, Fábio Gerlach. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu não sofá, se eu ficar um tempo ali, eu vou deitar, então me permitam ficar em pé, tá? Bom, muito do que eu tenho na minha apresentação tem no vídeo. Então eu vou ser breve na minha apresentação, mas contar um pouco das histórias pelas quais eu passei, vivi dentro do Sebrae, né? Estou no Sebrae há 26 anos e comecei trabalhando com programas de economia criativa que nem se chamava assim na época, era programa de turismo, cultura e artesanato, né? Eu lembro de ir para São Paulo, de participar das RACs, das redes de agentes culturais, e era um mundo diferente e com o qual eu me identifiquei, trabalho sempre que eu posso e direcionar os esforços, o trabalho do Sebrae, a gente fica contente por fazê-lo. Eu vou aprender a me lidar com tudo isso aqui, né? Eu trago comigo aqui um pouco de como o Sebrae vai dialogar com a economia criativa. O Sebrae, tanto para quem conhece o sistema, quanto para quem não conhece o sistema. E tem muita coisa legal nesse sistema, não só no Sebrae, mas em todos os outros 8 S's, não sei se vocês repararam, são 9 no total. Enfim, então, tem aí muita coisa interessante. É um sistema que funciona muito bem. É um sistema privado. Tem muita gente que acha que eu sou funcionário público. É um sistema privado, mas que se rege por recursos públicos. Então, os princípios de contratação são públicos. Então, muitas vezes, a gente tem lá a dificuldade de direcionar um recurso, porque, assim como tem a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal. Então, essa é uma natureza. Nós somos uma marca, a 6ª marca mais forte do Brasil, mais querida, vamos dizer assim, né? A gente pesquisas mais recentes, também muito valiosa, mas, ao mesmo tempo, o maior valor dessa marca está nas possibilidades que ela pode gerar no território, inclusive. Nós nos organizamos como território. Eu estou aqui em Piracicaba, mas represento o Sebrae numa região de 17 municípios. Então, são 33 escritórios regionais e todos os demais parceiros que vocês verão depois aqui. Aqui é o tamanho, né? Então, o Brasil hoje tem aproximadamente 23 milhões de negócios ativos, dos quais 86% são pequenos. Então, e faça uma conta, sempre assim, ó, para cada um negócio formalmente constituído, existe um outro negócio informal. Negócio, não estou falando de pessoas querendo montar alguma coisa. Quando a gente sai do estado de São Paulo, esse número até dobra. Para cada um formal, eu tenho 2 não formalizados ainda. Então, esse é o nosso universo de atuação. Metade dos empregos formais, 30% do PIB, 41% das exportações. Aqui tem um erro aqui, não atualizei, é a 6ª marca, a quantidade de pontos de atendimento que nós temos no país, quantidade de atendimentos que nós fazemos por ano, quantidade de horas de consultorias, 96% dos empreendedores acham o Sebrae importante para o Brasil. E a gente tem aqui em São Paulo, né, o Sebrae fez agora, esse mês, 53 anos de existência, né? São 33 pontos de atendimento e mais de 700 parceiros, dos quais a gente vai falar um pouquinho dos braços de atuação, né? Quase 3 milhões de pessoas, empresas atendidas, 1.400.000 de clientes atendidos. A gente monitora faturamento, a gente monitora produtividade dos negócios. A gente tem o NPS bem alto, 8,6. Então, nós somos uma marca muito querida, mas não somos uma marca nem sempre tão desejada. Ninguém levanta no sábado de manhã e fala, nossa, sonhei com aquela planilha de controle de custos de gestão, porque gestão é fundamental, é importante, mas é maçante muitas vezes, né? Então, para que isso aqui aconteça, né? O Felipe corrobora comigo não, mas tem muito de gestão aqui, né? Tem muita coisa que precisa ser feita e eu vou contar um pouquinho dessas interfaces que a gente tem com gestão e de oportunidades de negócio com vocês, tá? Bom, eu começo trazendo aqui dois brinquedinhos, né? Esse carrinho aqui eu comprei numa feira
de empreendedorismo em Santa Bárbara do Oeste, no final do ano passado. O Sebrae entende que não basta apenas trabalhar o empreendedor, a gente precisa trabalhar o ambiente onde a gente está. Então, a gente começa orientando os jovens, a partir de 6 aninhos, a empreender. Para que eles se transformem em empresários? Não. Para que eles sejam protagonistas das suas histórias no seu território. Porque tem uma coisa que a gente acompanha muito, que é assim, um negócio que nasceu naquela cidade e ele tem raiz ali, dificilmente ele vai embora. Tem exemplos hoje de grandes empresas que estão em municípios pequenos que não faz sentido mais estar ali, mas ele tem um vínculo. Então, ele fica ali. Então, todo esse investimento na localidade, naquele território, nas marcas, na forma como a gente compra esse território, ele é fundamental. Então, a gente trabalha, esses jovens, após receber uma disciplina de empreendedorismo, o ano passado foram 750 mil jovens que a gente alcançou no estado de São Paulo, eles produzem alguma coisa. Esse aqui é um brinquedo com material reciclado, que eles produziram e venderam na feira, para que a gente também ensine eles depois, além de ganhar, a utilizar corretamente o recurso. Faz parte da metodologia. Então, de uma certa forma, nós interagimos aqui com arte, com economia criativa, com jovens fazendo, enfim. Mas nós também... Eu queria aqui mostrar para vocês o mapa, antes de avançar, onde tem verdinho é que nós não temos uma unidade em parceria ainda. Todos os outros 630 e poucos municípios, nós estamos com uma unidade. Temos os 33 escritórios regionais e temos um braço que chama Sebrae aqui. É um parceiro, ele cede para mim uma sala, ele cede um colaborador por um part-time, e a gente faz a gestão desse ponto de atendimento. Aqui em Piracicaba, na cidade, nós temos 3, um na prefeitura, um em Santa Terezinha e o dentro do Parque Tecnológico. Santa Terezinha com a CIP, Parque Tecnológico PSEG, e na prefeitura, parceria com a própria prefeitura. Então, nós estamos em todos os lugares. E aqui, um pouco do que eu estava contando para vocês. O Sebrae não atua só com gestão, inovação, acesso a crédito e mercado. A gente atua com políticas públicas e educação empreendedora. A gente entende, por exemplo, que a prefeitura é o maior município, a maior empresa da maior parte dos municípios. Então, por que ela não compra mais do pequeno negócio? Por que ela não contrata mais serviço do pequeno negócio? Porque existe, inclusive, uma legislação que permite tratamento diferenciado para o pequeno negócio numa licitação, por exemplo. Mas ele tem essa limitação que é entendimento e informação. Então, a gente esclarece tanto o gestor público quanto o empreendedor que é possível fazer essa troca. E aí, eu queria aqui trazer para vocês, esse é o meu xodozinho, isso aqui eu tenho há 20 anos, esse chaveiro. Não sei quem conhece isso aqui é um ponto ajur. O ponto ajur era utilizado para a união da juta com tecidos para que os escravos pudessem fazer suas roupas. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez, talvez uma das coisas que eu tenho o maior orgulho de todo esse tempo no Sebrae, que foi quando a gente tinha a iniciativa de contratar mestres artesãos que estavam já no final das suas vidas, contratava esses mestres artesãos, ele repassava a técnica para um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas a gente desenvolvia um trabalho e tenta colocar elas no mercado. E esse trabalho aqui, particularmente essa galinha, né, que é um chaveiro, mas que ela é uma galinha, tinha uma família de galinhas, vamos dizer assim. A Tokstok, um dia alguém deu uma ideia de desenvolver a galinha, a Tokstok passou da noite para o dia a comprar 500 galinhas por mês daquele grupo. E aí a pergunta é, como que a gente padroniza isso? Como que eu faço 500 iguais, sem perder a característica artesanal? Então, sempre foi um diálogo com a economia criativa, com o artesanato, mas também com negócios e gestão, né? Eu me lembro da primeira pesquisa que eu fiz com uma senhora, eu falei assim, quanto tempo a senhora gasta para fazer um caminho americano, um jogo de mesa, né? Um caminho, na verdade, né? E aí ela falou assim, eu gasto o dia todo. Me conta seu dia. Eu falei, eu levanto 6 horas, faço café, lá para umas 7h30 eu começo a trabalhar Então, aí a senhora vai até umas 9h30, né? Depois eu preciso começar a fazer o almoço. Então, e depois? Depois tinha a novela, então, no final do dia, ela tinha de dedicação 3 horas em cima do caminho, né? E tudo bem, não estamos duvidando, mas é importante para a gente precificar
para a gente ensinar que, mesmo um produto de artesanato, quando você coloca numa loja bacana em São Paulo, e alguém vem e fala assim, mas eu posso colocar isso na máquina de lavar? As pessoas arrepiavam assim, não, mas o meu artesanato na máquina... Tem gente que, mesmo pagando caro, gostaria de ter essa praticidade. E a gente começa a orientá-los a colocar uma etiqueta, a apresentar, a participar de rodadas de negócio. Então, a gente sempre trabalhou muito essa questão da economia criativa, independente das denominações que tiveram ao longo do tempo, mas com essa nossa vertente de gestão. Aqui a gente entende que, como a gente não faz nada sozinho, a gente sempre tem que ter parceiros para poder nos apoiar, assim, para que a gente consiga levar os nossos produtos e serviços. A gente tem uma vertente, principalmente quando a gente bate na porta de médias e grandes empresas, né, ou mesmo uma prefeitura. Nós somos dentro do ESG, né, um S puro, né, a gente trabalha muito com o social, a gente está na base da pirâmide, a gente trabalha com as pessoas e a gente leva o empreendedorismo também para os públicos em vulnerabilidade. Então, vou mostrar aqui para vocês, quando a gente trabalha com empresas, a gente pode trabalhar a rede de fornecedores, a rede de clientes, a gente trabalha com projetos socioeconômicos, então a gente tem lá, por exemplo, a bandeira da inclusão produtiva, que é o termo que a gente utiliza, né, para trabalhar pessoas, por exemplo, mulheres em situação de violência. Então, vocês conhecem a mulher que não faz nada? Já ouviram falar da história da mulher que não faz nada? Né, Débora? Conversando um dia com uma mulher, ela está me contando, conta a sua vida. Ela falou, olha, eu tenho 2 filhos, um está comigo, um está preso, e meu marido me abandonou, eu vivo sozinho. O que você faz? Eu faço, além de cuidar da casa, eu faço pão e eu costuro. Então, ela é uma empreendedora e não se reconhece, né? Então, a vulnerabilidade, muitas vezes, requer orientação e informação. Como que eu chego até essa mulher? Eu chego através de um parceiro, né? Ou, quando não, mesmo que seja na localidade. Então, esse trabalho de projetos e ações também socioeconômicas são uma vertente do SEBRAE. E, por fim, a gente também trabalha negócios e inovação através de startups, de feiras, de eventos. São possibilidades que o SEBRAE oferece, principalmente quando a gente vai bater na porta de médias e grandes empresas, justamente, e muitas vezes, para gerar o recurso que os pequenos precisam para interagir, para participar de ações diversas. Aqui a gente chama de encadeamento produtivo. Nós somos signatários do Pacto Global, da Agenda 2030. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Aqui os ODS, né, os 17, dos quais a gente tem as nossas conexões com os nossos programas. Nós temos uma faculdade que foi o que vocês viram no vídeo também. Quando a gente entra aqui em economia criativa, eu vou trazer aqui algumas iniciativas, mas eu queria aqui contar mais uma história da forma como a gente, de repente, de uma ideia, né, falávamos um pouco de território na palestra anterior, um pouco de ideias, né, de negócios. E eu queria contar uma história aqui de um empreendedor. Ele é meu amigo hoje, mas um dia esse empreendedor, produtor rural, agrônomo, produtor de vinho, na cidade de Jales, ele trabalhava, enfim, não deu certo, ele quebrou tão feio que ele precisou vender a propriedade para pagar a dívida do vinho, né? E aí ele começou a trabalhar com a gente, ele virou um prestador de serviço do SEBRAE, o Mané. E o Mané, depois, ao longo do tempo, prestando serviço, começou a perceber uma coisa que a gente também trabalha muito forte com as pessoas que querem empreender, que é o comportamento empreendedor, né? Nós somos representantes para aplicar um seminário no Brasil que chama Empretec, que fala de comportamento empreendedor. E a gente estava nessa conversa com ele um dia, ele tinha acabado de fazer o treinamento, ele estava conectado nas dores, no comportamento empreendedor, e ele falou, poxa, esse é um negócio para ser trabalhado. E ele começou a trabalhar junto com esses grupos, virou um psicodramatista, né? Um profissional do psicodrama, profissional, e, uma vez instigado por uma empresa que ele prestava serviço, ele virou um ator.
a empresa pediu para que ele contratasse 10 palestras para comemorar o tempo de existência da empresa, e, diante do investimento necessário, sugeriram a ele para que ele pudesse fazer as palestras e as falas, né? E ele desenvolveu uma peça teatral. E, aos 53 anos, o Mané se descobriu ator. E com sucesso. Hoje ele roda o Brasil com editais do Sebrae, onde ele participa como uma palestra tradicional, mas ele faz uma apresentação, um monólogo. Ele está no segundo e vai ter o terceiro monólogo pronto para apresentar aqui em Piracicaba, acho que ele vai lançar aqui em outubro. E o Mané hoje vive disso, vive da arte, né? Começando a carreira dele com 53 anos, já está há algum tempo na estrada, e ele monta o teatro dele, ele leva no carro, ele faz 2 a 3 apresentações por semana, sozinho, rodando Norte e principalmente o Nordeste, né? Mato Grosso aqui e Minas também ele foi. Ele participa de editais do Sebrae. Então, de uma certa forma, o ambiente onde a gente está, né, onde a gente propicia, e a gente conversou bastante sobre isso, eu e ele, de como que o ambiente, como que as oportunidades foram surgindo e como que ele foi se apresentando ou se desenvolvendo como um ator. Aqui, a gente entende aqui que o trabalho de atendimento que a gente faz, ele passa por atendimento, ele passa por parcerias, ele passa por desenvolvimento. A gente também entende que, atuando com cultura primeiro, então, trabalhar os jovens, que é a história do carrinho aqui, né, os jovens a partir dos 6 aninhos, com um programa que a gente chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos. A gente também atua no eixo da gestão, né, então, competitividade, inovação, aumento de faturamento, é um eixo importante, fundamental. A gente ainda, por mais que a gente fale isso o tempo todo, a gente ainda encontra muita gente misturando o bolso da pessoa física com o bolso da pessoa jurídica. Então, isso é gestão, né? Isso é básico da gestão. Não dá para ser assim, senão você mistura. Às vezes, você tem uma empresa muito bem consolidada, mas uma família ou alguém na família que não corrobora para que ela continue viva, porque gasta demais. Simples assim. A gente também tem aqui um olhar para o ambiente, né? Que é o que eu estava falando há pouco. E o que a gente faz? Como é que a gente materializa isso em soluções, em oportunidades para que os empreendedores, principalmente na economia criativa? O primeiro deles é capacitação de gestão de negócios, né? Principalmente cursos, consultorias, orientações diversas, principalmente para o público específico aqui, moda, design, artesanato, gastronomia, audiovisual. Depois, no final, a gente vai mostrar os programas que a gente tem, mas essa é uma das ferramentas que a gente utiliza. A outra, que é a de ações de cooperação e redes de colaboração, incentivo às redes de agentes culturais. Então, por exemplo, se eu tiver num território um grupo de pessoas desarticuladas que precisa de um apoio para envolver pessoas, para envolver entidades, e fazer um trabalho de planejamento participativo e seguir, hoje a gente consegue fazer isso, né, Débora? A gente já faz isso para diversos setores e, por que não, para qualquer setor é possível fazer dessa maneira, tá? Eu vou dar aqui um exemplo, não sei quem acompanhou, também que é uma outra fonte de trabalho que a gente faz com o governo do Estado. O governo do Estado, principalmente desenvolvimento econômico e social também, né? Eles têm hoje uma bandeira de olhar: rota, marca e polos. Então, vocês ouviram falar de rota da cerveja, vocês já ouviram falar de rota de vinho, vocês já ouviram falar da rota da cana, que deve sair em breve. Vocês já ouviram falar muito de polos, no caso, hoje a denominação são cadeias produtivas locais. Então, nós acabamos de finalizar um edital de reconhecimento e apoiamos diversas iniciativas na região para submeter ao governo do Estado esse reconhecimento, para que, no segundo semestre, eles tenham acesso a um edital de recursos financeiros. Então, a gente
também tem feito esse trabalho, e tem uma coisa e muitos daqui, por exemplo, em Piracicaba, nós fizemos isso com uma cadeia produtiva da cachaça, nós fizemos isso com a cadeia produtiva da saúde, que tem aqui, nós fizemos isso, estamos em processo para fazer com o pessoal do turismo também. Enfim, então tem um movimento que a gente também, dentro da nossa função de entidade de apoio, nós também conseguimos interagir com a comunidade, ajudar a organizar, a estruturar e transformar isso num plano de ação e num projeto. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque um dos projetos, eu sou um avaliador dos projetos que foram encaminhados, um dos projetos foi o de games lá de São José dos Campos. Então, dentro da TI, né, da Tecnologia da Informação e Comunicação, que tem lá, um grupo se organizou já há um tempo e agora está se transformando numa cadeia especializada em games, né, em produção de games, que faz parte da economia criativa e que faz movimentar recursos consideráveis. A gente tem também a possibilidade de apoiar a comercialização e exportação, menos, mas a gente também consegue interagir, temos missões, viagens organizadas. Nós também temos incentivo à cultura empreendedora, que são os programas que nós falamos há pouco, e fomento à inovação e tecnologia, né? Então, a gente tem lá um programa de startup, depois eu vou detalhar um pouquinho mais ele. Nós temos um programa de startup, que é um braço hoje da economia criativa, que a gente atua fortemente, talvez seja o braço onde a gente não só atua no apoio para o desenvolvimento, né, mas também com recursos para fomento. Então, a gente colocou recentemente um recurso de 100 milhões de reais na FAPESP para que editais de pesquisa sejam direcionados para negócios criativos dentro do mundo das startups. Então, é algo que a gente faz também. Aqui eu vou trazer breve também algumas iniciativas que eu encontrei olhando para a economia criativa. Tem um trabalho do Ceará, né? Eles têm uma cartilha falando das indústrias criativas, da UNTAD, da ONU, enfim. E aqui um exercício que está na apostila, e eu fiz o exercício para Piracicaba. Lá na apostila do material do Ceará tem os MEIs, né? Não sei aqui se tem algum MEI ou o quanto vocês têm essa informação, mas dentro dos microempreendedores individuais tem algumas categorias que são permitidas você abrir como MEI. Quando a gente faz esse exercício, olhar os quinais que tem ali, né, as categorias de empresas de negócio que tem nesse material, e a gente traz para Piracicaba, por exemplo, a gente encontra esse universo aqui. Nós temos, chama atenção aqui, produção musical, 289 negócios na cidade de Piracicaba, né? Nós temos 49 negócios de produção teatral, nós temos 193 de comércio varejista, mas a gente tem outras atividades diversas que têm a ver com economia criativa, que fazem parte do rol de negócios que, de uma certa forma, podem ser desenvolvidos a partir desta temática. Tá? Então, esse foi um exercício para quem gosta de dados, né, de números. O Sebrae tem duas grandes plataformas, uma chama Data Sebrae e a outra chama Data MPE. Se vocês entrarem em qualquer uma dessas plataformas, vocês vão descobrir quantos negócios ou informações de cada um dos mais de 5 mil municípios do país. Então, é possível saber quantos MEIs tem, é possível saber quantas MEs, EPPs, negócios, estudos. Então, os dados, eu sempre brinco, né, os dados sobre tortura confessam. Então, quando a gente começou a conversar sobre desenvolvimento de uma cadeia produtiva de saúde em Piracicaba, todo mundo vai, mas espera aí, o que tem aqui? Né? Então, fomos olhar os dados. E nós encontramos ali, nessa mesma plataforma, 41 indústrias ou empresas que produzem alguma coisa para a área de saúde, seja equipamentos, seja alimentos, enfim, algum tipo de serviço, inclusive, para a área de saúde, e mais de 2.000 CNPJs ou quinais ligados diretamente à área de saúde. Ou seja, há, de fato, um reconhecimento, há, de fato, um polo aqui de saúde, do qual merece uma atenção, merece planejar ações, porque foi exatamente isso que eu falei para vocês. Estamos ainda, né? Reunimos as lideranças, reunimos os empresários,
Estamos fazendo um trabalho de planejamento participativo e de desenvolvimento a longo prazo. Isso pode ser feito a qualquer momento. Tá? Aqui, eu queria trazer aqui para vocês um pouco dessa ideia do nosso trabalho, né? Assim, todo mundo conhece esse cara aqui, certo? Mas todo mundo conhece esse outro cara aqui, do lado dele? Para quem nunca ouviu a história do Disney, né? Todo mundo conhece o Walt Disney, mas pouca gente conhece o Roy, né? O Roy é o irmão dele. O Roy, na sua pegada de gestão, né, que foi o braço financeiro administrativo que ajudou ele a transformar o que é. E aí, quando a gente vem para o Brasil, também a gente tem as nossas iniciativas. Né? Todo mundo conhece esse moço aqui, né? Da turma da Mônica. Não tem foto do irmão, mas ele também tem um irmão que o ajudou a ser o braço administrativo dele, que é o Célio de Souza. Né? Eu não tenho foto, não consegui foto do Célio. Então, esse exercício da gente buscar associar a economia criativa, a arte, mas principalmente chamar a atenção da gestão, porque as pessoas que, ao longo do tempo, tiveram sucesso, têm esses dois componentes. Né? A gestão sozinha não define, né? Ela é um segundo, mas ela nasce na arte, nasce na criação primeiro, depois nós vamos para a gestão, mas elas têm que caminhar juntos, senão você não avança. Estou pensando como negócio, e negócio para prosperar negócio, para você poder prosperar a economia criativa, a arte, a cultura, enfim. Né? A gente tem, para quem acompanhou aqui no Brasil também, a história do Beto Carreiro, né? Também é uma história de muita arte, de muita economia criativa, mas que tem, nos últimos anos, uma pegada de gestão muito forte que levou ele para um outro patamar. Né? Então, e essa mesma lógica ela pode ser feita para a senhora que fazia o ponto ajur lá no fundo da casa dela, e ela passou a treinar pessoas para que elas pudessem desenvolver a técnica depois, porque depois ela veio a falecer, a senhora. E a gente fez isso durante muito tempo, né, associando economia criativa, a arte, à gestão. Aqui a gente tem alguns programas que a gente trabalha. A Débora é gestora desse aqui, né, Débora, que é o Sebrae delas. É um programa específico para trabalhar mulheres, e tem duas vertentes, né, as mulheres empreendedoras tradicionais e esse da mulher que não faz nada, que eu disse para vocês há pouco, né, que é para trabalhar as mulheres que estão em vulnerabilidade. Muitas não se reconhecem empreendedoras, muitas precisam empreender. E nós temos um negócio muito interessante aqui. O Sebrae, como entidade de apoio, e não só uma instituição de consultoria, de assessoria, de treinamentos, ele pode, por exemplo, eu não posso treinar mão de obra, é papel do SENAC e do SENAI, certo? Mas eu posso, dentro de uma vertente de inovação, contratar um curso do SENAI ou do SENAC e levar para essas mulheres. Eu não posso ensinar mulheres a cozinhar, ou pessoas a cozinhar, né? Mas eu posso ensinar pessoas, uma vez que saibam cozinhar minimamente, aprender a fazer um bolo, por exemplo, uma confeitaria, eu posso fazer isso. Como entidade de apoio, eu contrato esse curso do SENAI ou do SENAC e eu faço uma complementação de gestão. Então, eu vou lá e eu complemento aquele conteúdo. Fazendo o quê? Vou voltar para a história da mulher que não faz nada. Tá certo? Ela é uma empreendedora, e o que eu posso fazer por ela? Ela costura e faz pão. Esse pão, ela vende aonde? Ela vende a quanto? Ela embala? Ela tem uma etiqueta? Ela tem uma marca? Ela tem um Instagram? Um Facebook? O Facebook é bom. Minha sogra faz pão e ela vende pelo Facebook. Tá? O pessoal os mais velhos, tá certo? Eu tenho ainda, tá? E isso a gente pode fazer por ela, para que ela conecte aquilo que ela faz com o mercado próximo. Aonde? No território, né? De repente, nós estamos fazendo agora, em outubro, a Feira do Empreendedor. O que tem dentro da Feira do Empreendedor? Tem lojas colaborativas. O que são as lojas colaborativas? É um agrupamento de MEIs ou pequenos que a gente consegue levar gratuitamente para a feira para vender lá e comercializar diretamente. E nós fazemos a gestão e o apoio dessas, até para levar, para vender e para que a pessoa receba hoje. Então,
a gente tem essa possibilidade no programa, que é o Sebrae Delas, que tem 2 conexões aí com os 2 ODS. A gente tem também aí o programa de educação empreendedora, também com as suas ODS vinculados, né? Aqui a gente usa a mesma temática que eu levo um empreendedor tradicional que ele queira fazer um curso nosso, que é um Empretec de comportamento empreendedor. Eu também consigo a mesma forma de atuar, os mesmos princípios metodológicos, vamos dizer assim, né? Eu consigo levar para as crianças a partir de 6 anos. Então, a base é a mesma, e a gente, lembrando, para a criança, não é para que ela se transforme em empresário, a menos que ela queira, mas que ela seja protagonista do que ela quiser ser. Esse é o princípio aqui. Tá? A gente tem o programa de inclusão produtiva, associado aí às 2 ODS também, né, que é esse aí o de inclusão produtiva, ele inclui também as mulheres em vulnerabilidade, mas ele inclui outros públicos também, que, de uma certa forma, às vezes, por exemplo, imagine que alguém em casa ficou doente, a esposa ou o marido ficou doente e o outro precisou deixar de trabalhar para cuidar. O que ele vai fazer? Então, é possível trabalhar para um grupo de pessoas que normalmente se encontram, por exemplo, num hospital, e a gente já fez parcerias com hospitais, né, Débora, para levar um pouco dessa discussão. O que eu posso fazer? Eu me lembro aqui também, falando de negócios, hospitais, eu lembrei de nós tínhamos, por exemplo, há um tempo atrás, aqui em Piracicaba, a dificuldade de abrir MEIs dentro de condomínios. Então, não podia, porque a lei federal diz que não pode, a menos que o municipal regulamente. Então, como não havia esse regulamento bem claro aqui, não poderia ser aberto. E a gente começa uma conversa, e conversa com o poder público, tal, o prefeito entendeu, depois de uma movimentação, a gente acabou, assim, junto com eles, conseguindo que houvesse a compreensão e a liberação disso em função de atividades que não apresentam nenhum risco para você montar no condomínio. Mas esse é um trabalho também que a gente faz, que tem, muitas vezes, o impacto direto no público em vulnerabilidade, né? E que você não percebe. Imagina assim, olha, estou lá falando com uma pessoa que está doente, tem em casa, mas ele mora num condomínio, e ele não pode abrir um negócio ali, era a forma que ele tem de renda, mas ele não pode abrir porque ele está limitado a uma legislação. Então, não basta só ajudá-lo, né, só apoiar essa ideia, esse negócio, mas é importante também criar ambiência para isso. Aqui, o Empreenda Rápido, que é o nosso programa de gestão em parceria com o Governo do Estado, também nossa ODS ali vinculada. Nós temos, o vídeo mostrou um pouquinho, nós temos um programa que chama ALI, Agente Local de Inovação, para microempresas e empresas de pequeno porte, né, que é um agente, um bolsista, que ele ajuda a desenvolver um conjunto de, são 17 ou 18 empresas a cada 6 meses, desenvolvendo uma metodologia as metodologias ágeis para a identificação de problema e busca de solução, sempre a partir dos princípios de inovação. Aqui, nosso programa de startup, o Sebrae São Paulo é a maior aceleradora de startups do país hoje. Nós temos números expressivos, 3.500 atendidos, 265 municípios impactados, número de mentores, parceiros, recursos, enfim. A gente entende que aqui, por exemplo, nós estamos em Piracicaba, que é o segundo município com o maior número de agtechs e startups do agro do país, né, só perde para a capital São Paulo, porque aqui tem um ambiente, né, aqui tem oportunidades diversas que a gente trabalha há um tempo. O nosso programa de startup ele é dividido em 3 etapas, então tem uma etapa inicial para quem está começando, que é a Spark. Eu estou começando, eu tenho uma ideia, não sei se vai caminhar ou não, estou querendo criar, enfim, é o momento da curiosidade e da ideação. Tem uma segunda etapa que é do Start, então, para quem já tem algo, está testando, já pode ser testado, então a gente consegue aqui, e uma terceira que é o Speed. E aí o que a gente faz além de gestão? A gente leva essas startups para participar da AgriShow, a gente leva elas para participar da Hortitec, que teve aqui em Olambra, a gente leva para participar dos Summits do Rio, de Floripa, enfim, então, para São Paulo, na Case, grandes eventos que a gente, como entidade de apoio, consegue levá-los para participar e desenvolver negócios ali. A gente consegue, inclusive, nesse processo de crescimento, de escalada, às vezes até conseguir contratar alguém que faça gestão e apoie
a empresa. A gente tem aqui como grande painel nosso a Feira do Empreendedor, a maior feira de empreendedorismo do mundo hoje, e a gente tem, o ano passado foram mais de 100 mil visitantes, onde a gente leva visitantes daqui de ônibus do estado inteiro, gratuitamente, para conhecer a feira, para quem quiser. Foram quase 20 mil pessoas nas nossas missões, todos estão convidados a ir lá conhecer, ou até para que queiram expor, enfim, tem espaço e tem oportunidades ali. Aqui, entrando um pouquinho no CRI, nosso programa o Polo Sebrae de Economia Criativa, ele está em São Paulo hoje. Então, a gente tem hoje uma coordenadoria, mais recentemente, deve ter o quê? Um ano isso, Débora? Tem uma coordenadoria específica para a economia criativa. E tem alguns eixos, né? O eixo do audiovisual, games, moda autoral, produção cultural e políticas públicas, colocado ali de maneira separada, porque ela permeia todos os demais, né? Aqui o modo autoral, algumas das temáticas que a gente pode trabalhar, que a gente já trabalha, né? Está ali. Produção cultural também, as temáticas, onde a gente tem também. Aqui, nesse QR Code, se alguém quiser, dá acesso direto ao CRI, tá? Então, esse QR Code é direto para o CRI dos programas de economia criativa do Sebrae São Paulo. Um tempinho, se alguém quiser capturar. E aqui, para finalizar, um QR Code para aqueles que estão aqui, têm algum interesse em interagir com a gente. Esse é um QR Code que vocês vão ter direto acesso ao grupo que a Débora é a gestora. Ela vai captar aí o contato de vocês, né? E direcionar, apresentar um pouco mais em detalhe as oportunidades que a gente tem aqui na região. Tá? Então, eu encerro por aqui, agradecendo e deixando aqui um último comentário meu da importância que a gente dá e tem para toda essa cadeia da economia criativa, mas principalmente para o que é da razão da nossa existência, que é a gestão, né? Como que a gente pode ajudá-los a trabalhar não só a gestão, mas também, de repente, até colocá-los em espaços que sejam interessantes para desenvolvimento de ideia, né, e de negócio, mas também depois acompanhá-los ao longo dele, né? Temos empreendedores e empresários que estão com a gente há bastante tempo, né? Temos aqui, o Fabrício chegou aqui também, né, da TEP, e a gente tem essa relação como empresa privada e com recurso público que permite que a gente faça uma relação com o poder público municipal, estadual, federal, que a gente consiga ajudá-los a participar de editais. A gente teve um treinamento agora, 2 semanas, com agentes de desenvolvimento de 16 municípios dos 17 da nossa região, falando sobre como participar de editais de fomento. Então, a ideia é que a gente possa não só atender, mas também promover e movimentar esse ambiente onde nós estamos inseridos, no nosso território, recebendo as informações e visualizando as oportunidades que ali a gente encontra. Tá? Então, queria agradecer pela oportunidade e pela audiência de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Muito bom, né, gente? A gente já vai abrir para as perguntas, mas eu quero já começar perguntando também. E aí, quem tiver a vontade de perguntar, vem até aqui ao microfone, tá bom? E o Fábio vai respondendo. Eu tenho acesso ao Senac, eu tenho acesso ao Sistema S por completo, eu sou aluno fiz cursos no Senac, eu acesso o SESC e tudo mais, e eu sou artista. E, por muito tempo, eu não tinha isso, porque, para mim, era tudo muito criativo, todos os processos e tudo mais. E essa questão de planilha, de gestão, de não sei o quê, foi um processo que eu fui buscando com o tempo, né? E
Mas para o artista que ainda está ali começando e que tem essa cabeça muito criativa e que quer desenvolver um fórum, quer produzir um espetáculo e tudo mais, ele chega por exemplo, o acesso dele ao Sebrae. Ele é recebido, ele é orientado, né? Eu já pego o gancho aqui também porque a gente vai ter mais um painel do Sebrae São Paulo, que inclusive você falou do programa CRI, né? Que é o CRI Audiovisual com Rafael Neri. E quando eu chego lá, por exemplo, eu sou artista, chego lá, como que eu sou recebido, quais são as orientações, por onde eu busco, como que eu faço esse caminho? Bom, nós temos várias portas de entrada, né? Temos o mais prático, que é o 0800 570 0800. Os Sebrais aqui, nós temos 720 postos no estado de São Paulo hoje, mais de 720, então tem um agente ali que é funcionário de um parceiro, mas que consegue dar aquele atendimento básico inicial. E no escritório regional, nós estamos aqui próximos na Rui Barbosa 132. Né? Quando esse empreendedor chega até nós, a discussão é assim, onde dói? Qual é a sua dor? Né? Pode ser falta de recursos, pode ser falta de organização, pode ser precificação inadequada do produto, do serviço. Nós não temos especialistas para discutir o valor da arte dele, né? Mas porque a arte foge um pouco de quem não a vive, né? Mas uma vez que ele tenha essa concepção, a gente pode ajudá-lo a estruturar o seu negócio. Então, é um bate-papo, é identificação de dor, e nós vamos olhar o nosso portfólio de oportunidades e apresentar para ele. Como entidade de apoio, 95% de tudo que eu ofereço é gratuito. Tem algumas coisas que a gente comercializa por algumas razões legais, inclusive, da nossa existência. Mas ele vai ser direcionado para alguma coisa. E aí ele pode ser direcionado... E essa dor pode ser uma dor técnica, pode ser um problema de controles mesmo, pode ser uma dor comportamental. Né? De repente, eu adoro o meu negócio, mas eu não quero correr riscos. Comportamento, né? Como é que eu chego num objetivo grande, quebrando ele em pequenos? Então, a gente começa a estruturar esse caminho dele. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Pode vir até o microfone, por favor. Eu vou pedir para você informar seu nome, a sua cidade, tá bom? Oba, Vitor Fisch, de Ubatuba. Tenho duas perguntas, na verdade. Uma que você falou sobre os polos, né? Falou aquele polo do game de São José, que eu achei interessante. E falando de interior aqui de São Paulo, a gente sabe que tem muitos polos audiovisuais se formando ou querendo se formar. Tem uma galera em Ubatuba fazendo do Litoral Norte, tem a galera de Assis, que já tem um polo lá. Enfim, esse exemplo de polo eu achei interessante, queria entender um pouco melhor como é que ele funciona. E uma outra pergunta que eu tenho é que eu sinto que tem muita verba do interior, muito recurso, muitas empresas, né? Tem muito... E quando a gente faz cinema e eventos, festivais que usam leis de incentivo, a gente sabe, eu não sei os dados aqui exatamente, mas sei que boa parte do recurso não fica nos seus territórios, né? Assim, as empresas, grandes empresas de Piracicaba ou da região tal, não apoiam projetos via ICMS, via Rouanet, do seu próprio território, acaba centralizando nas capitais, enfim. Existe alguma ferramenta do Sebrae para fazer essa junção entre os produtores culturais e essas empresas maiores com recursos maiores que possam, né, servir de patrocinadores? Bom, vamos lá. Com relação aos polos, né, não sei quem acompanha, os polos, na verdade, eles se reconhecem pela sua... É uma vocação. Né, tem aquela vocação ali, ela já está instalada, ele já existe, e a gente faz intervenções para você melhorar. No passado foi chamado de polos, clusters, recentemente arranjos produtivos locais, e agora o nome do polo é cadeia produtiva local. Mas agora é uma metodologia bacana e que disponibiliza recursos. Então, na metodologia antiga, eles disponibilizaram R$500 mil para
40 polos no estado de São Paulo. O ano passado, disponibilizaram 30 milhões para 87 polos, mas menos conseguiram os recursos, né? E esse ano nós estamos com quase 300 polos sendo avaliados para reconhecimento pelo governo do estado. Então, na verdade, é uma vocação. Então, eu vou falar aqui pela nossa região. Nós temos, vou começar lá de Santa Maria da Serra, tem lá um polo da mandioca, fabricantes, distribuidores, e teve o Festival da Mandioca, que foi sexta-feira. Temos em IPU, aqui do lado, polo da agricultura natural, tem a Corin, que é uma outra forma, não tem nada a ver com agricultura orgânica, é mais específica ainda. Também temos lá diversos produtores. Temos joias, metal mecânico e TIC em Limeira. Temos indústria de confecção, tecido plano jeans, americana, um dos maiores polos de jeans do mundo, né? Aqui em Piracicaba nós temos o APLA, do açúcar e do álcool, temos o TIC, né? O Tenspira, o Fabrício está aí, o gestor. Temos da indústria da cerveja, mas agora recentemente da bioeconomia com polinizadores de mel. A gente tem também saúde, Tirol, né, Fabrício? Turismo com produtos do Tirol, cachaça. Bom, são esses, né, que eu lembro. Então, o que tem em comum? Todos são vocações, todos têm um grupo de pessoas, de empresas, fazendo alguma coisa. Então, dificilmente você vai encontrar um polo de audiovisual como uma cadeia, né, a não ser em grandes centros. Mas você pode, de repente, bem especificado, e se você trabalhar toda a amplitude da cadeia, porque às vezes você está ali só com os produtores, por exemplo, né? E de repente você tem outros agentes que podem estar. Isso transforma, a gente consegue ajudar a organizar e pelo menos fazer uma avaliação se ali é uma vocação ou não. Então, é isso. Os polos, como eles são denominados e hoje como eles estão sendo reconhecidos, a metodologia do governo do Estado excelente, né, de avaliação, de reconhecimento, e agora no segundo semestre teremos recursos para isso também. Tá? Com relação a incentivo, eu acho que tem um pouco de tudo ali. Eu acho que tem, talvez, um direcionamento que pode ser feito de maneira diferente, que você pode fazer uma intervenção via o seu poder público local, né? Mas tem também compreensão, né? A gente, o Fabrício está aqui, a gente trabalhou muito os editais do governo do Estado e a gente percebeu, o ano passado, muita gente tentando e ficou para trás por erros de preenchimento do edital. O edital é público, está ali, está escrito. Se você não preencher agora, você não pode depois, só o ano que vem. Então, tem uma dificuldade de compreensão do instrumento jurídico. E eu diria para você que tem uma terceira variável. Então, tem um movimento político, que é possível fazer, político legal, assim, de articulação, um movimento de compreensão dos instrumentos jurídicos, porque a gente já viu muita gente ficar pelo caminho por não compreender, e também tem um movimento de entender o que eu estou propondo para aquela empresa. Né? Porque as empresas hoje é muito fácil, você declara. Nós fizemos apresentação de projetos na Débora. A gente também bateu a porta de grandes empresas, de cada 10, uma, duas talvez que nos ouvem, né? Então, a gente também tem essa mesma dificuldade por conta de chegar até os pequenos negócios, que é uma outra forma também. Mas entender quem que é o tomador de decisão. Porque, às vezes, a gente fala assim, pô, essa empresa é tão grande, ela não quer me ajudar. Não. Você bateu na porta, certo? Você identificou quem é aquela pessoa que pode, de fato... Não vou falar quem é o que assina o cheque, mas quem que direciona para alguém assinar o cheque, né? Que projetos... E a gente já percebeu muitas vezes isso, a gente batendo na porta de uma grande empresa há muito tempo e não acontece nada. Vem uma outra pessoa e identifica exatamente quem que é o tomador de decisão e ele consegue. Então, eu diria para você, na minha ignorância um pouco, que e o que a gente tem observado, eu diria que são essas três possibilidades aí para a gente fomentar mais e melhorar a questão do recurso na localidade, no território. A gente está com um tempo bem apertado. Aí, Vitor, fica convite para conversar com o Fábio, entender mais sobre a questão da tecnologia e tudo mais. E a gente vai seguindo aqui com o próximo painel, que é o do Criativo ao Escalável, Empreendedorismo, Cultura e Inovação, com Rafael Sanson, diretor da TEPS e uma aceleradora. É o tempo da gente ajustar, Rafael está ali também, obrigado, para a gente ajustar tudo aqui rapidinho, dar um tempo de ir ao banheiro, tomar um café ali do lado, no hall,
e tem também os food trucks aí, que isso é economia criativa também. Então, ajustamos e já voltamos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, uma salva de palmas para o Fábio.